O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha, ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós, no domingo passado, começamos o tempo do Advento, esse ano novo da graça do Senhor. E semana passada, nas homilias, eu dizia que o Advento é, sobretudo, um tempo de esperança, de renovar a esperança. Essa nova graça, esse novo tempo que o Senhor nos dá, né? Em semana passada eu dizia isso, com muitos fogos, né? Soando por aí, pela comemoração, né? Do Ano Novo Católico. Só que não, né, Alexandre? Não era por causa disso que tinha fogos, né? Era por causa de outra coisa. Boa também, né? Mas não era por causa disso. Mas diante daqueles fogos eu dizia que verdadeiramente o Advento é o tempo da esperança. Da esperança, queridos. Da esperança num Deus que cumpre as suas promessas. Na esperança de um Deus que é fiel. E é bonito a gente perceber, Isaías, na primeira leitura, dizer para o povo de Israel e renovar a sua esperança. Aquele povo que estava cativo, aquele povo que estava na escravidão, aquele povo que estava exilado, preso, longe da sua pátria, longe do templo, longe do Senhor. O profeta se levanta e diz: naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Isaías, há 600 anos, mais ou menos antes da vinda de Jesus, anunciava que ele viria, que uma haste seria levantada, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, e chamava o povo a esperar, porque a promessa não era do profeta, a promessa era de Deus, e Deus cumpre. É bonito, meus queridos, a gente vê no Salmo responsorial que nós acabamos de escutar, que há 400 anos, mais ou menos, antes da vinda de Jesus, o salmista chama o povo à esperança. Porque ele diz que nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. A justiça florirá, o Senhor virá,
Ele vai se fazer presente. Ele vem para salvar. O tempo, meus queridos, do Antigo Testamento que nós estamos lendo é o tempo da preparação. Da preparação confiante. Da preparação cheia de esperança no Senhor que viria, no Senhor que salvaria, no Senhor que manifestaria a sua graça, a sua presença para o seu povo. Mas, pasmem, meus queridos irmãos e irmãs, quando esse dia acontece, quando Jesus vem, quando Jesus nasce, e nós estamos nos preparando para celebrar o seu nascimento, quando ele vem, o povo de Israel não estava preparado. O povo de Israel já não estava esperando. E nós vamos ver que naquela manjedoura são pouquíssimas pessoas que vão lá. São pouquíssimos. E gente de fora. São magos, são pastores. O povo de Israel não estava esperando o Senhor. Não estava preparado para a vinda do Senhor, porque eles queriam Deus à sua forma, eles queriam Deus como eles pensavam que seria, eles queriam Deus à sua maneira, ao seu jeito, e Deus surpreendeu. Deus veio ao nosso encontro se fazendo um de nós, assumindo a nossa condição. Deus se fez uma criança, e quase ninguém estava preparado para recebê-lo, para adorá-lo e para ver e sentir a graça da promessa cumprida por nosso Senhor aos nossos pais. Meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje no Evangelho escutamos a voz que grita no deserto. Nós vemos surgir uma das figuras fundamentais, personagens fundamentais desse tempo do advento que nós estamos vivendo e para a história da nossa salvação. Aquele que foi o último dos profetas, João Batista. João Batista que veio preparar, aplanar o caminho do Senhor antes de Jesus começar o seu ministério público. João Batista veio para aplanar, para preparar o caminho do Senhor. E é muito interessante, queridos, que nós estamos no advento, que nós estamos nos preparando. O advento é o tempo de preparar o nosso coração para receber, para esperar o Senhor que vem. E no tempo dessa preparação, João Batista grita com aquele povo de uma forma tão verdadeira, tão crua, tão direta. Ele grita para mim e para você hoje também, que estamos nos preparando para a vinda do Senhor. Convertemos, porque o reino de Deus está próximo. Convertemos, queridos, conversão. O tempo do advento é um tempo de conversão, de mudança de vida, de preparar o nosso coração. E para que nós possamos preparar o nosso coração, é preciso que nós deixemos que o Senhor tire aquilo que tem para tirar, converta aquilo que tem que converter, renove aquilo que tem que renovar. Quem de nós não temos nada para mudar, meu Deus? Quem de nós não temos algo que precisamos melhorar, que não está tão de acordo com a palavra, com a vontade de Deus na nossa vida? Todos nós sempre teremos e temos algo para converter, algo para melhorar. E o tempo do advento é o tempo disso, de nós olharmos para dentro de nós, de nós reconhecermos que precisamos mudar aqui ou ali, e que nós necessitamos da graça do Senhor para que de fato possamos nos converter e preparar a vinda do Senhor. E essa conversão e essa preparação não se dá no mundo das ideias, não. Não se dá de uma forma espiritual, simplesmente não. A conversão precisa tocar a nossa vida. A conversão precisa trocar o nosso concreto. Porque, meus queridos, se nós dizemos que somos cristãos e não deixamos a nossa vida transformar pela palavra, pelo poder, pelo Espírito do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, está errado. Está errado. Nós somos.
O Senhor ainda não nos converteu. Porque todas as pessoas que se encontram verdadeiramente com o Senhor têm a sua vida transformada, têm a sua vida renovada, têm a sua vida restaurada. E isso é no concreto. Aqui diz quem era João Batista, a sua vida, o que ele comia, o que ele fazia. João era a voz, Jesus é a palavra. A voz passa, Jesus fica, a palavra fica. João passou e a palavra continuou. E Jesus continuou. Precisamos pedir seriamente para o nosso coração esse dom e essa graça. Porque se a nossa fé não se transforma em obras concretas de mudança, de conversão, ela é morta. Pois o que João Batista disse hoje no Evangelho: toda árvore que não dá fruto é cortada. Nós somos chamados a ser árvores que deem fruto. E para que a gente possa dar fruto, é preciso que nós deixemos que Deus nos pode. O que precisa ser podado na minha vida? O que precisa ser podado na tua vida, meu irmão e minha irmã? Quando eu morei na Espanha, eu cuidava do bem mais precioso do reitor do seminário, que era um roseral que ele tinha lá. Enorme. Eu cheguei lá, coisa mais linda. Vai lá, chega no outono, aquilo morre tudo, as folhas caem todas e tem que podar. E ele no primeiro ano pediu: Carlinhos, você vai podar o meu roseral. E eu fui lá, me fechei de medo, porque eu sabia do amor, do carinho que ele tinha por aquele roseral. Ele me deu a tesoura e só foi embora. E eu podei, cheio de medo. Só cortei as pontas. Né? Vai que eu corto demais aqui no laço de novo. Misericórdia, você mandar embora da Espanha amanhã. Né? E quando ele chegou, falou muito grave: Carlinhos, tu não vai podar não? Eu já podei, Noemi. Que podou? O que? Tá doido? Vem cá. Ele pegou a tesoura, meu filho, pá. Só pegou, botou aqui. Deixa só 3 ramos. Ele me disse: só 3, nada mais. Bota tudo. Tem certeza, meu amigo? Tem certeza. Aí não foi. E poder, quando acabou, ela só botou. Falei: misericórdia. E nasce essa rosa da primavera, senão não enrola nada, tá vendo? Mas é muito bonito. E quando chega na primavera, nasce. E é isso que ele me disse: Carlinhos, se você deixar essa ramo velho aqui, não vai nascer um ramo novo, vai pesar, não vai ter força. Agora, se você poda, o ramo novo nasce, a rosa nova nasce, tudo renova. É preciso, queridos, que nós demos frutos, que nós sejamos rosas que iluminam esse mundo com a beleza e com o cheiro. Mas para que isso aconteça, é preciso que deixemos que Deus nos pode. E tem coisa na nossa vida que é difícil podar. Tem coisa na nossa vida que está entranhado. Tem coisa na nossa vida que, deixa. O tempo do advento é esse tempo de deixar, porque eu preciso ser podado na minha vida para que Deus brilhe, para que Deus reine, para que o Senhor verdadeiramente prepare o meu coração para a sua vida. Nós estamos no tempo do advento. O tempo do advento é o tempo de nós nos convertermos, porque o reino dos céus está próximo. Hoje nós estamos vivendo esse tempo. Será que vamos estar aqui o ano que vem? Quanto tempo nós teremos, meus queridos? E o Senhor insiste com a gente. E nós, meus queridos, né? Nós vamos passar para Jesus. Nós fomos de fato ser católicos. Nós de fato vamos deixar que a graça de Deus transforme a nossa vida. O tempo do advento é esse tempo. Vamos pedir a Deus esse dom e essa graça para cada um de nós, enquanto nós temos tempo. Vamos deixar que o Senhor nos pode, nos concede. É bonito, repito, cada um tem alguma coisa para mudar, para ser consertado. É bonito aquilo que Paulo disse na segunda leitura: viver em paz com todos, buscar a harmonia, como o Senhor recebe, ama e vive em harmonia com você. Quem sabe, nesse tempo que está tão próximo do Natal, quem sabe a gente não tem alguém, alguma pessoa que nós precisamos nos reconciliar, perdoar, pedir perdão. Gente, a conversão é concreta, não é na ideia não, na nossa vida.
Vamos pedir a Deus essa graça. Às vezes na família, às vezes tem alguém que fez alguma coisa contigo e que de repente o último encontro foi terrível e que você está guardando essa mágoa no teu coração, está juntando. Gente, tenha medo, não, procura. E converta, Senhor. Mas padre, foi ele que fez isso, foi ela que fez aquilo, eu quero saber dela, eu quero saber de você, de mim, do meio do teu coração. Se ela vai aceitar, se não vai aceitar, se vai querer se reconciliar, se não vai, não importa. O que importa é eu e você, que estamos aqui hoje. O que importa é o nosso coração, não tenha medo. Chama. Olha, eu te perdoo, perdão. Vamos viver em paz. Vamos viver em harmonia. Eu não quero viver em guerra contigo, não. Deus está me convertendo. Me ajuda. Não tenha medo. A palavra lá no Japão manda uma mensagem, faz uma chamada de vídeo. Perdão. Eu te perdoo. Vamos viver em paz. Vamos recomeçar a nossa vida. Vamos viver em harmonia. Olha que conversão maravilhosa na nossa vida. Olha que graça. É isso. É isso. Assim nós vamos deixar que Cristo cresça em nós. É bonito como João Batista termina o Evangelho de hoje. É muito bonito, né? Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Ele, eu não sou digno de dizer a narração da do seu pai. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar a eira. Ele vai recolher o trigo. Ele, Jesus Cristo. E a nossa vida tem sentido de cristãos quando verdadeiramente nós deixamos que Ele, Jesus Cristo, é preciso que Ele cresça e que eu diminua. Olha que missão maravilhosa nossa de cristãos, de colaboradores com a redenção de Jesus. Neste mundo hoje, agora. No mundo onde as pessoas querem cada vez mais serem reconhecidas, serem aplaudidas, serem curtidas, serem seguidas, serem admiradas, é preciso que Ele cresça e que eu diminua. Olha que maravilha. Olha que testemunho. É isso que o Senhor deseja de nós. Ele vem, queridos, que Ele possa encontrar homens e mulheres se preparando para a sua vida. Busque e se deixe transformar, converter pela sua graça. Que esse imperativo invada o meu e o teu coração neste segundo domingo do Advento. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Que assim seja.